Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Planejamento, Avaliação e Fundamentos Cognitivos em EAD. O tópico de nosso segundo encontro tem a ver com a tutoria e o papel dos tutores na educação à distância. O primeiro ponto que nós precisamos entender é qual é, de fato, o papel do tutor nos processos de educação à distância. Bom, na educação à distância nós temos dois tutores, ou duas possibilidades de tutoria. Nós temos a tutoria presencial, normalmente nos polos de apoio presencial, e a tutoria à distância. E tanto na tutoria presencial quanto na tutoria à distância, dependendo do modelo que é implementado pela instituição, o papel do tutor é o papel de mediação. Na verdade, ele tem a função de incentivar os estudantes, de orientar os estudantes para que eles possam desenvolver as competências que são estipuladas, são estabelecidas nos processos ou nos projetos do curso. Dessa forma, o estudante ele deve ser incentivado pela sua tutoria ou pelos tutores, bem como pelos professores conteudistas, no sentido de progredir no seu aprendizado. Uma outra possibilidade que nós podemos chamar, considerando essa especificidade, que é um papel de orientação na condução do processo de ensino e aprendizagem, é chamar o tutor de orientador acadêmico. De fato, essa é uma terminologia que tem sido proposta por alguns autores e em algumas instituições o tutor é chamado de orientador acadêmico aqui no Brasil. De qualquer maneira, nós, dependendo de estarmos nos referindo a tutor ou orientador acadêmico, sabemos que esse é o papel de mediação, tanto da tutoria à distância quanto a tutoria presencial. O papel também da tutoria, além de ter esse papel fundamental de mediação, ele tem a ver também com o papel administrativo e de organização. Como assim? Ele organiza a classe virtual, ele organiza também os grupos, esclarece as expectativas, ele está ali no dia a dia com os estudantes. Ele estabelece as regras, os prazos, encaminha lembrete para os estudantes que porventura estão atrasados. Ele, além de tudo, acompanha o andamento do processo de aprendizagem dos estudantes. Também ele tem um papel social, à medida em que ele promove a ambientação da turma, na medida em que ele incentiva com que aqueles alunos mais tímidos, por exemplo, participem nos chats ou nos fóruns, na medida em que ele conduz esse processo de mediação de uma forma amigável, de uma forma bem-humorada. Na verdade, o tutor ele passa a ser o responsável por gerar o senso de comunidade, que nós podemos dizer aí que é o senso de pertencimento do estudante. Lembre-se, o estudante da educação à distância ele está separado, tanto em tempo e em espaço geográfico, mas ele precisa se sentir pertencente a uma instituição, a um curso, a um grupo propriamente dito. E por fim, nós temos também o papel de orientador. Visto que o estudante EAD ele tende a se sentir abandonado, o tutor deve constantemente estimulá-lo através de feedback, chamá-lo a atenção. Às vezes, a orientação, quando existe o papel da tutoria presencial, a tutoria presencial ela tem um papel muito importante nas modalidades em que isso é possível, porque é através do tutor presencial que o estudante pode tirar as suas dúvidas em loco, expressar-se talvez de uma maneira que ele não consiga tão facilmente através dos meios de comunicação, da tecnologia que nós utilizamos. O papel de mediação pedagógica, já comentamos muito sobre isso, no sentido de elaborar atividades adicionais, estimular a pesquisa, fazer perguntas, incentivar a participação, desenvolver um clima de aprendizado, avaliar o que está sendo colocado, enfim. Tudo isso tem a ver com o papel da tutoria na educação à distância. Podemos dizer que o tutor, ele é também um professor, porque a partir do momento que ele desenvolve todas essas atividades, ele é um professor tanto quanto aquele que é responsável pelo curso, pela elaboração conteudista do curso. Finalmente, nós temos um outro papel, que é o papel tecnológico. Alguns de nossos estudantes têm dificuldades, por exemplo, com a utilização das ferramentas do AVA. Alguns têm dificuldades até mesmo de acessar a internet. Então, ele é responsável por fazer essa aproximação das ferramentas tecnológicas utilizadas
com aqueles estudantes que estão apresentando dificuldades. Isso ocorre muito na tutoria presencial, porque muitas vezes o estudante tem muitas dificuldades de, por exemplo, acessar ou como lidar com determinada ferramenta, como postar determinados trabalhos que são requisitados no transcorrer do curso, e o tutor presencial ele lhe dá o apoio nesse sentido. Dessa maneira, nós podemos perceber a importância que é dada ao tutor. O tutor, dentro do processo de educação à distância, ele é fundamental, pois, junto com o professor, ele é responsável por fazer com que todos aqueles objetivos que foram propostos para um curso, para uma atividade, eles de fato sejam cumpridos. Eu gostaria de recomendar, para finalizar a nossa discussão do papel da tutoria EAD, eu gostaria de recomendar que façam uma leitura do material didático que está proposto, vejam os artigos relacionados, aprofundem-se nessa temática, uma vez que dentro do aspecto da avaliação, e principalmente no que diz respeito ao feedback do estudante, a tutoria, tanto presencial quanto à distância, tem uma função muito significativa nos cursos de educação à distância. Obrigado e até o próximo encontro.